Muito bem, vamos ler aqui um texto intitulado A Alma Doente e o Caminho para a Caridade Perfeita, texto do doutor da Igreja São Bernardo de Claraval, né? Por volta do século XII, por aí. São Bernardo foi aquele que confeccionou o hino da Salve Rainha, né? Para quem não sabe. Esse texto é muito interessante para o momento que nós vivemos. É um momento que parece que as coisas do mundo vão afligindo, e nos chamando a atenção o tempo todo. Esse texto de São Bernardo, de 8 séculos atrás, é bastante atual, né? Porque trata de uma questão humana que é atemporal. Acontece e pode acontecer com cada um de nós. Aliás, está acontecendo com todos nós. Então, esse texto começa assim: a alma que consente em ser agitada, distraída por diversos desejos, por pensamentos múltiplos, que corre de um lado para outro, está muito distante de sua cura e da sua saúde. Não aprendeu a entrar em si mesma, a recolher-se, nem poderá elevar-se à contemplação própria, ou elevar-se, nas asas da reflexão, às coisas que estão sobre ela. Você vê que ele já começa colocando o estado contrário da natureza humana, vamos dizer assim, daquilo que realiza o homem, que é a contemplação, como no caso de Marta e Maria nos evangelhos, onde Jesus diz que Maria ficou com o que era melhor. Então, o que era melhor nesse caso é esse repouso da alma, né? Longe das distrações, dos ruídos, do movimento do mundo, movimento temporal. Prossegue: que a alma contenha, pois, as próprias divagações, suas difusões fora de si mesma, e que esqueça todas as coisas externas para recolher-se completamente e habitar em seu interior. Quem deseja chegar ao conhecimento das coisas celestes e divinas deve aprender a não amar outros bens que não os interiores, e quando se tem estudado cuidadosamente e conhecido o que é em si, a revelação divina lhe dará a conhecer o que deve ser. O edifício que deve preparar para Deus no interior de si mesmo e a maneira que deverá se conduzir para aplacar a Deus e reconciliar-se com Ele. Então você vê, este doutor da igreja, ele já está nos alertando. Existe um grande tesouro que está escondido no campo da sua alma, né? E às vezes nós temos que vender tudo e comprar esse campo, né? Vender tudo, esquecer desses ruídos, esquecer da força de atração que as notícias, o mundo do blá blá blá, do noticiário diário, aquilo tudo que agita a nossa alma. A gente deve se abster disso, né, o máximo possível, para poder buscar a Deus mesmo, né? Buscar aquela pérola de grande apreço que está enterrada no fundo desse campo que é a nossa alma. O edifício que deve preparar para Deus no interior de si mesmo e a maneira que deverá se conduzir para aplacar a Deus e reconciliar-se com Ele. Aquele que reprima desta maneira as divagações de sua alma, fixe e concentre todos os impulsos de seu coração no desejo único da eternidade. Este regressou e voltou a entrar em si mesmo. Viverá contente em seu coração e nele encontrará suas delícias. E pela alegria que dentro de si não poderá conter, se elevará sobre si mesmo até as coisas celestes, isto é, do conhecimento próprio ao conhecimento de Deus, para aprender a amar apenas a Deus, a não pensar senão nele e nele colocar seu almejado repouso. Você vê que as tentativas do mundo moderno, todas elas coincidem num ponto, que é fazer o sujeito saltar do mundo interior, do reino dos céus que está dentro de vós, para um mundo, né, de
perspectivas históricas, um mundo de notícias, um mundo de eventos espetaculares ou de coisinhas cotidianas, como esta que nós estamos vivendo, essa coisa de pandemia, etc. e tal. Então, esse é um método, é um meio de tirar o homem daquele silêncio, tirar o homem daquela quietude, daquela contemplação de algo divino que habita em cada um de nós, né? Então, isso é uma tática do mundo moderno contra os preceitos da religião, principalmente da religião verdadeira. Quando o amor a Jesus Cristo tem absorvido todo o afeto do homem, de sorte que este, esquecendo-se de si mesmo, sinta apenas a Jesus Cristo e as coisas que são de Jesus Cristo, então poder-se-á dizer que a caridade é perfeita neste homem. Você vê que eles estão tentando afastar a gente dessa caridade perfeita, né? O medo, você vê que as missas foram paralisadas, você vê que a mão do Estado adentrou, né, o culto litúrgico da Igreja Católica, por exemplo, uso de máscaras, redução do número de fiéis na missa, tentativas de profanar a Eucaristia, tudo isso daí é um meio de agitação. É um meio de agitação que afasta o homem daquele recolhimento e dentro do culto da missa é justamente o lugar para que o homem exercite esse recolhimento para depois ampliá-lo na sua vida particular, cotidiana, sua vida íntima. Para quem de tal maneira esteja abrasado no amor divino, já não haverá nada penoso, nem a pobreza, nem as injúrias, nem o opróbrio, nem as perdas. Tudo desprezará. Você vê que nós não desprezamos, né, essa torrente de insanidades, essa loucura que foi colocado para nós aí nos últimos tempos, em questões de pandemia, etc e tal, né? A gente não despreza essas coisas, pelo contrário, nós damos total atenção a elas, né? Nós desprezamos aquele estado habitual que Nosso Senhor quer que nós tenhamos e começamos a amar todas essas coisas. Amar é doar. E doar é o seguinte, aquilo que você tem de melhor para doar é a sua atenção, né? Quantas pessoas não falam, não, fui visitar uma velhinha, um velhinho no asilo, mas o presentinho que eu dei para ele nem ligou, ele ligou mais para a atenção que eu dei para ele. Quer dizer, a atenção é aquilo que é de mais importante no homem. E a gente prestando atenção em tudo isso, a gente despreza a coisa contrária. Considerará a morte como um benefício. Para ele, não existirá o problema da além-morte, de além-morte. Sabe que passará da morte para a vida. E quantos de nós estamos aí, né? Periclitantes, tremendo de medo do vírus que veio da China. Aliás, um vírus que contaminou, diga-se de passagem, segundo as estatísticas oficiais, que já são, né, por serem oficiais, já são altamente dignas de dúvida, né? Porque quem que dá essas estatísticas? É o povo da televisão, o pessoal mais mau caráter que existe, né? E se tem 3 milhões de pessoas infectadas num país de mais de 200 milhões, isso representa 1% da população. 1% da população está contaminada com o vírus, né? E chamam isso de pandemia. E desses 3 milhões, desse 1%, segundo as estatísticas oficiais, altamente obscuras, né? Dignas de não confiança, desses 3 milhões, 100 mil mortes, o que representa aí, não sou muito bom de matemática, mas se você for ver, 3%, 2,5%, né? Em cima de 1%. Né? E nós temendo a morte, temendo a subsistência, né? Correndo atrás da subsistência física, temporal, esquecemos, né? Que de qualquer maneira nós passaremos da morte para a vida, se formos, né,
Fomos retos com a vontade de Deus, senão passaremos da morte para uma morte ainda pior. O homem a quem o amor de Deus ligou anteriormente dessa forma não pode sair de si mesmo nem um só momento. Abrasa-se em desejos de Deus, desejos que crescem à medida que com eles se familiariza. Quem desta sorte se compraz no amor divino é a miúde sublimado sobre todas as coisas terrenas e presentes e transportado diante de Deus. E quando pode considerar a beleza de Deus e sua grandeza, fica como suspenso, como absorto em sua admiração. Hoje vemos, inclusive na Igreja Católica, parece que não existe um chamado para essa vida contemplativa. O negócio é vida prática, vida prática, vida prática, vida prática. Não, tem que fazer obras, tem que fazer obras, fazer obras. Mas quanto das suas obras vão ter a substância? Hã? Tudo bem que obra é obra, bem é bem. Sim, Jesus não repreendeu Marta porque ela estava fazendo uma coisa ruim. Ele apenas disse que havia algo melhor. E esse algo melhor é essa vida profunda interior. Essa vida onde os eventos ao redor não te fisgam. Porque essa é a intenção, é te fisgar. Te fisgar e tirar você do único e necessário. Em seus deliciosos êxtases, admira a glória do rei, a magnificência de seu reino, a nobreza da cidade celeste e a felicidade dos que nela moram. Contempla a bondade de Deus, a formosura de sua glória, a tranquilidade e o doce bem-estar do eterno repouso. É isso que querem tirar de nós católicos, cristãos católicos. É isso. Querem tirar toda a engenharia, todo o instrumental, tanto litúrgico, quanto catequético, quanto da sã doutrina, querem remover isso. Eles querem que nós perdamos essa essência do ser católico. Fiquemos de olho, hein? Medite acerca do poder do Pai, da sabedoria do Filho, da bondade do Espírito Santo e da felicidade dos anjos. Embriaga-se de Deus quando em Deus admira a caridade divina e contempla sua imponderável beleza. Que inefável gozo, se tão curto não fosse. Porque esta contemplação das coisas celestes logo lhe é privada. É como os 3 discípulos no Monte Tabor, vendo a transfiguração do Senhor. Logo eles quiseram, diante de tal visão, tal alegria, estupefatos, já queriam armar tendas e ficar lá. Mas Deus falou, não, olha, este é meu filho dileto, ouça-o. E o que Jesus estava dizendo? Ó, daqui de cima, dessa glória toda, eu vou descer para me tornar o mais miserável de todos. Então nós temos que descer. Tudo bem que se a gente chegar a essa contemplação, de qualquer maneira, ela é tanto quanto curta, tanto quanto restrita ainda, no sentido da sua duração. E se acaso se esforça em manter-se em tais alturas, como os discípulos lá no alto do monte, em seguida cairá. Volta, pois, a si mesmo e não pode comunicar, mostrar a pessoa alguma o que viu acima de si. Mas, atraído pela doçura interior que acaba de gozar, extasiado na suavidade que a infusão celeste do gozo espiritual em seu ser importou, pensa tacitamente dentro de seu coração na qualidade daquela luz incorpórea e na doçura secreta do repouso interior e daquela suprema tranquilidade. Então, mesmo que nós tenhamos uma experiência interior, fruto da oração, da meditação, da introspecção da vida interior mesmo, profunda, nós voltaremos ao tic-tac da vida, voltaremos ao ritmo das perturbações, vamos sair dessa contemplação uma hora, não tem jeito, Mas mesmo assim vai sobrar aquela lembrança, e nós vamos guardá-la, nós vamos querer retornar a ela, e fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo, até que um dia, quem sabe, ela se torne permanente. Na contemplação de todas essas coisas, na placidez da contemplação mesma, o coração sente-se docemente atraído pelo amor divino e nele encontra suas delícias. Eleve-se, pois, a alma cristã em asas de contemplação e não se canse de subir, mas voe até chegar diante do Rei da Glória.
uma vez ali, chore e suspire, rogando a Deus que a perdoe e lhe conceda a sua graça. Não se ausente, nem desça sem estar moralmente segura de que Deus aplacou-se e reconciliou-se com ela. Você vê, a alma cristã deve se elevar às asas da contemplação, como diz São Bernardo neste texto, e não se cansar de subir. Voar até que encontre aquela luz da glória, que é o próprio Rei, que é o próprio Jesus Cristo que habita em nós. Diante dele, se humilhe, chore por não ser santo, suspire, mendigue aquela graça que ele tem para dar, né? E peça a Deus perdão e que ele conceda a sua graça. Que não se ausente, né? Como de fato ele nunca se ausenta, quem se ausenta somos nós. Então por que eu vi nesse texto uma coisa interessante para os dias de hoje? Porque essa perspectiva, essa busca dessa realização, esse encontro íntimo, interior, profundo e invisível, né, da alma da pessoa humana com a glória da pessoa divina que habita em nós, das três pessoas divinas que habitam em nós, isso está sendo arrastado, está sendo encoberto pelo pó, pela cinza escura de um mundo profano, né, que já maculou não a igreja enquanto corpo místico de Cristo, mas a estrutura visível da igreja, né? Cada vez mais os mecanismos de distração do mundo, os mecanismos de perturbação, o barulho do mundo está encobrindo os mecanismos que levam à contemplação do Deus interior que há no homem. E nós, católicos, estamos, de certa maneira, nos rendendo a este ruído. Não estamos mais escutando aquela voz. Por que nós não estamos escutando? Porque nós mesmos fazemos o barulho que nos impede de ouvi-la. Então, pela meditação do texto de São Bernardo de Claraval, que ele se encontra no Tratado da Consciência ou do Conhecimento de Si Mesmo, né? Que pela meditação desse texto, né, que fala da alma doente, a alma doente é aquela alma que vive no barulho, na agitação, como Marta agitada. Busquemos encontrar no exemplo de Maria, que ficou aos pés do Senhor, apenas ouvindo, ouvindo, ouvindo a voz dele, não o ruído do mundo. Nós possamos levar isso para a nossa vida concreta e a partir daí renovar nossas forças espirituais que estão definhando dia após dia por conta dos ataques, né, da cidade dos homens contra a cidade de Deus.